Ayahuasca. Trazer minhas estatísticas atuais, ordenou Leilin internamente. BIP. Leilin Farler, acólito de nível 3. Força. 3.1. Agilidade. 3.3. Vitalidade. 3.5. Força espiritual. 10.1. Poder mágico. 10. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status. Saudável. O Aiship projetou os dados na frente dos olhos de Leilin. Além dele, ninguém mais podia ver. Leilin fechou os olhos, mas sua mente estava rapidamente processando e pensando. Minha vitalidade aumentou em 0,3, o que deve estar relacionado ao uso do elixir reativo. Além disso, não só minha força espiritual aumentou para 10.1, como também sinto que minha força espiritual está transbordando de mais energia em comparação com antes. Minha percepção em relação às partículas de energia no ar também aumentou. Então lançar magias de rank 0 agora deve ser mais fácil. O reino de um acólito nível 3 não é de fato algo que um acólito nível 2 possa comparar. No entanto, o processo de avanço é muito perigoso. Leilin demonstrou uma expressão de medo persistente. Não importa se foi sua consciência presa no espaço negro, ou a reação do elixir reativo, todos eles eram desenvolvimentos que ele não esperava. Para Leilin, todos os dados e informações que ele coletara ainda eram muito pequenos. Embora as habilidades de cálculo de chip eram tremendas, se a informação básica não estivesse lá, ser capaz de simular a técnica correta de avanço já era considerada ruim. Quanto ao contratempo encontrado durante o avanço, devido às várias diferenças de vitalidade entre as pessoas que contribuem para a escassez de informações, mesmo a Aiship foi incapaz de prevê-los. Afinal, na biblioteca que a Abyssal Moon Forest Academy abriu para seus alunos, muita informação foi restringida. Algumas informações de alto nível nem sequer foram liberadas para serem lidas pelos acólitos. Além disso, mesmo que as habilidades de cálculo do chip são comparáveis a 10 supercomputadores, o Magus World tem, no mínimo, dezenas de milhares de anos de história. Com todas as centenas de milhares de experimentos de acólitos, os resultados e modelos irão superar o IA. Habilidades de cálculo do chip. O progresso, desta vez, foi realmente uma sorte, e a sorte teve um fator importante nisso. O rosto de Leilin fica solene. Eu não posso continuar assim da próxima vez. Isto é apenas para avançar para um acólito nível 3. No futuro, quando eu for para um Magus oficial, não terei muita sorte se algo assim acontecer de novo. A dificuldade do avanço de um acólito de nível 3 para um Magus oficial excedia em muito a de avançar de um humano normal para um noviço de nível 3, se naquela época houvesse alguns erros ou descuidos devido à negligência, mesmo que Leilin tivesse algumas vidas, não seria o suficiente para salvá-lo. Depois de voltar, devo perguntar muito sobre todos os detalhes relativos ao avanço em um mago oficial, e não tentar romper cegamente novamente. Leilin deu a si mesmo essa missão para o futuro. O próximo passo é esperar até que meu corpo se adapte ao súbito aumento na força espiritual, e reúna aos poucos graus de grau 0 que apenas os acólitos de nível 3 possam apreender. Depois volte para reexaminar esse laboratório. Leilin abriu os olhos e mandou Ana e as outras duas criadas embora. Depois de montar um círculo de advertência com uma formação de magia, ele arrastou seu corpo cansado para a cama do outro lado e entrou em sono. Em um piscar de olhos, meio mês tinha passado assim. A noite e o esplendor do luar brilhavam no chão. Foi outra noite de lua cheia. Perto do bosque murcho, ao lado do mesmo grande pedregulho de granito negro, Leilin murmurou um encantamento e repetiu o mesmo procedimento de antes. Vendo o mesmo buraco escuro da caverna, Leilin sorriu e entrou. Após a observação de sua exploração anterior, ele já havia entendido as regras que estavam governando a formação da magia. Além disso, ele registrou todo o perigo lá dentro e teve um jeito de combatê-los. Além disso,
Ele já havia avançado para um noviço nível 3 e tinha mais confiança para quebrar os mecanismos defensivos estabelecidos pelo mago desconhecido. A passagem do túnel negro era muito curta, e a superfície era extremamente brilhante, refletindo a figura vestida de negro de Lei Lin. Foi até projetado em vários ângulos na parede atrás de Lei Lin. A vila que Lei Lin tinha visto anteriormente estava na parte de trás do túnel. O Devil Vines e o Boneating Flowers ainda estavam espalhados pelo chão. Havia mesmo cinzas lã no chão, e dentro dela residia a Ardósia. Na porta da vila, havia um buraco circular. Ao lado dele havia um cadáver e um diário preto que trazia brilho ao lado do cadáver. Vendo este livro que tinha registros da alquimia, o coração de Lei Lin começou a palpitar mais rápido. Aos olhos de Lei Lin, o exterior da casa foi montado com um perigoso halo de luz vindo de feitiços mágicos, e não se sabe quantas armadilhas foram escondidas sob a luz brilhante ele. Assim que o pé direito de Lei Lin pisou na lousa de pedra, uma risada infantil soou. As lousas no chão se abriram e revelaram uma boca cheia de dentes afiados, estalando violentamente em Lei Lin. A primeira defesa. Roendo Ardósia, Lei Lin sorriu e jogou um monte de coisas pretas na boca enorme caixa. A enorme boca engoliu a massa negra pó. A boca cinzenta mastigou e imediatamente cuspiu o resíduo preto. Uma língua vermelha piscou continuamente para fora e cuspiu uma saliva verde amarelada. Essa cena parecia muito com um ser humano normal comendo algo nojento e cuspindo. Constance Flower, Faces Carapace Mantis e o Rotenstein de Gras como componentes deste pó de vômito. De fato, é a ruína da Ardósia de Ardósia. Lei Lin olhou para a Ardósia cinzenta que vomitava de novo, o que imediatamente cresceu duas pequenas pernas enquanto ela corria, e a visão fez Lei Lin rir. Para o mago desconhecido, este deve ser um laboratório temporário desde que o feitiço se inclinou para a ocultação. Quanto à sua resistência, deve haver apenas 3 camadas. Além disso, usando a combinação de Ardósia, Devil Vines e Boneating Flowers, esta é a marca registrada de medidas defensivas da escola de pensamento de Michael. Lei Lin caminhou até a porta da frente e imediatamente pegou o diário preto com as mãos. Era extremamente pesado, e carregá-lo parecia com um tijolo. Provavelmente foi feito com materiais especiais. Lei Lin guardou o diário em suas vestes e caminhou em direção à grande porta. Uma camada de videira verde escura imediatamente envolveu a porta e, nela, muitas pétalas vermelhas floresceram. As pétalas se juntaram e formaram a face de uma fêmea. Intruso. Este é um lugar que você não deveria ter vindo. As pétalas formaram a abertura e o fechamento dos lábios enquanto a mulher falava. O mago lá já está morto, vou herdar sua fortuna. Quanto a você, vou manter sua existência viva, e dar-lhe todo o alimento que você precisa para evoluir. Como é? Lei Lin tirou uma fruta de cor vermelha do saco dele. Para você, todo o laboratório da experiência não pode nem ser comparado com esse ingrediente na minha mão. Com isso, você pode até sair no futuro e recuperar sua liberdade, voltando para a floresta de onde veio. Lei Lin falou suavemente, com um toque de sedução. Liberdade, hesitação e contemplações percorreram o rosto da mulher. Eu não posso trair a promessa de antes. Forasteira, por favor, saia. A mulher lutou, mas ainda rejeitou a proposta de Lei Lin. Uma videira verde contorcia-se continuamente, como se fosse atacar a qualquer momento. Suspiro. Lei Lin devolveu a fruta ao saco e suspirou. Eu pensei que não teria que atacar intruso teimoso. Só a morte será o seu fim. O osso comedor de flores uivou, dessa vez mudando para o rosto de um macho, e muitas trepadeiras negras vieram imediatamente à frente. Bang! A sombra negra avançou e Lei Lin se abaixou com o corpo. As grossas videiras batiam no chão e os pedaços de pedra voavam no ar, revelando um enorme buraco. Não seja tão impulsivo. E se você danificar o laboratório da experiência? Uma camada de luz verde voou para a videira no ar, transformando-se em uma bola de luz,
e envolveu a flor e a videira completamente. A velocidade de ataque da vinha diminuiu. As sobrancelhas de Leilin se franziram e ele tirou um pó preto de seu saco, antes de borrifá-lo por todo o chão. Além disso, quando ele espalhou o pó, Leilin cantou apressadamente um encantamento. Intruso! Morra! O rosto humano formado por pétalas de flores rugiu e mudou continuamente. Às vezes era a voz de um homem e, às vezes, tinha o rosto de uma fêmea. Bang! 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 As videiras verdes escuras foram continuamente brandidas e atingiram muitos buracos nas paredes circundantes da caverna. Leilin confiou nas estatísticas de um cavaleiro para se esquivar, e seu encantamento nunca parou. Finalmente, depois que Leilin correu ao redor da vila, o sorro descendente já estava espalhado com o pó preto. Neste momento, o canto parou. Leilin apontou o dedo para o rosto humano. Vá para o inferno. Nuvem da vida após a morte. Estrondo. O pó preto se dissolveu continuamente, transformando-se em um corpo gasoso, e formou-se em uma nuvem negra sinistra que engoliu a totalidade da vila Cid dentro de ruídos viajados, o que fez Leilin lembrar o processo de decomposição de uma planta humana. As nuvens negras se tornaram mais densas, finalmente protegendo o que estava acontecendo lá dentro. No entanto, havia sons ocasionais da flor de comer óssea que continuamente diminuía e finalmente desaparecia, deixando apenas sons de decomposição, o que faria as pessoas se encolherem 5 minutos depois. A fumaça negra se dissipou, revelando a vila de antes novamente. A essa altura, a superfície da vila estava severamente corroída e parecia que ia desmoronar a qualquer momento. O Devil Vines e o Boneating Flower desapareceram há muito tempo, deixando apenas alguns restos. Que feitiço despótico! Cloud of Afterlife, uma magia de rank 0 que só o acolite de nível 3 pode reunir. Cada uso custa 5 força espiritual e 5 de poder mágico, mas vale a pena. Leilin assentiu com a cabeça, aprovando. Com o uso de Cloud of Afterlife, não só o Devil Vines e o Boneating Flower desapareceram, como a vila sofreu corrosão extrema, deixando apenas parte da defesa, o que poderia ser dito não representar mais uma ameaça para Leilin. Além disso, a nuvem da vida após a morte era um feitiço sombra, elemento das trevas, que era o menos destrutivo. Foi algo Leilin especialmente escolhido para destruir a formação de feitiços na vila, ao mesmo tempo deixando para trás a construção da vila. Só que a vila parece ter sido corroída e não pôde ficar ereta por muito mais tempo. Leilin se adiantou e bateu na porta de madeira batida. A porta de madeira se desintegrou em vários pedaços e caiu no chão.